Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi gravar um vídeo explicando o conteúdo para vocês. Nós vamos ver o gênero textual resumo. O que é um resumo? Para que ele serve? Como escrever um resumo? O que é? O resumo é um gênero textual em que a síntese e a objetividade são indispensáveis. Trata-se de um texto em que são dispostos e apresentados fatos ou ideias principais desenvolvidos no decorrer de um outro texto. Esses pontos são expostos de forma abreviada, sempre respeitando a ordem em que aparecem no texto resumido. Para que serve? Os resumos são textos relativamente fáceis de fazer, alguns mais do que outros, dependendo da extensão e da organização do texto que está sendo resumido. É uma ferramenta útil para o estudo e para a memorização de textos escritos ou falados. O hábito de sintetizar os textos ou capítulos de um livro escolar, por exemplo, pode ser uma forma excelente de auxiliar na hora dos estudos. Então, sempre que eu digo para vocês fazerem anotações enquanto eu explico um conteúdo, é porque isso ajuda vocês a memorizar, a aprender. Como fazer um bom resumo? Então, aí seguem algumas características do resumo que são importantes na hora de produzir. Para estruturar um resumo de forma correta, é preciso seguir alguns passos, são eles. Primeiro, fazer uma leitura inicial do texto sem se preocupar em separar nada. Segundo, em uma segunda leitura, sublinhe as palavras importantes que serão usadas como base para o resumo e selecione os fatos ou ideias mais importantes do texto. Isso pode ser feito com um marca-texto. Suprima as ideias ou fatos secundários, tudo que contribua para um estilo do texto, como repetições e redundâncias, expressões de caráter explicativo, como isto é, né? Exemplos e citações. Então, isso tudo nós vamos tirar, não vai aparecer no nosso resumo. Troque frases por outras que sejam mais econômicas e sucintas. Mantenha a linha principal do texto. Então, nós não podemos fugir do assunto do texto. Use linguagem clara e concisa. Não use frases do autor original. Transforme o discurso direto em indireto, ou seja, não vão aparecer falas, diálogos. Não exprima opiniões pessoais. Então tem que ser impessoal. Reduza o texto para cerca de 2/3 de sua extensão original em tamanho ou em um número de palavras. Mantenha o sentido do texto inicial, ou seja, na medida em que vocês forem resumindo, vão voltando e comparando o resumo com o texto original, para ver se o sentido está sendo mantido, não fugir muito do assunto. Resumo, sinopse, síntese e resenha são todos iguais? O resumo, nós acabamos de ver que é a exposição abreviada de uma sucessão de acontecimentos, das características gerais de alguma coisa, em que não se pode emitir opinião. A sinopse é um texto que apresenta de forma resumida o conteúdo de um produto cultural, como um livro, um filme, um espetáculo de música, teatro. Geralmente, a intenção do autor é antecipar ao leitor as principais informações sobre a obra e também instigá-lo a ler, a assistir o filme, certo? A síntese é um pequeno resumo, um apanhado geral das ideias essenciais e sem aprofundamento.
Então, nós podemos chamar a síntese de um resumo do resumo. É um resumo bem pequeno. E a resenha, por sua vez, ela consiste na descrição de um texto ou de um filme, no qual quem escreve pode expressar a sua opinião, assim como na sinopse, né? E as resenhas são lidas pelas pessoas que pretendem saber algo acerca de um conteúdo. Então, essas pessoas buscam saber do que é que se trata, se é bem avaliado pela crítica. Então, a resenha e a sinopse são bem parecidas, né? Mas bem, pessoal, por hoje é só. Amanhã eu venho com as atividades para nós fazermos juntos. Então, até amanhã. Até a próxima aula, para a turma que for ver esse vídeo na terça-feira. Um abraço.